Bom dia, boa tarde, meus prezados alunos. Hoje nós daremos continuidade, né, à nossa disciplina de Saúde Coletiva 1, onde nós iremos trabalhar o conteúdo da atenção primária em saúde, falar sobre a APS e um pouquinho da estratégia de saúde da família. Eu me chamo Francilene Xavier Ferreira, né? Sou professora da Escola de Enfermagem há um bom tempo e sempre contribuo com essa disciplina, tanto a saúde coletiva 1 como a saúde coletiva 2. Nossa terceira unidade, onde nós temos um vasto material disponibilizado para vocês na plataforma de EAD, onde vocês já elaboraram um plano de estudo, né, dessa unidade, e vocês poderão continuar, né, a complementar esse conhecimento. Hoje nós daremos apenas uma pequena parcela, né, do que é a atenção primária em saúde, não, só para que a gente não fique assim de forma somente à distância, né, uma forma da gente estar aqui. Essa aula, na verdade, ela está sendo gravada, né? É uma aula que vocês poderão assistir, que ela vai ser inserida na plataforma, e vocês poderão assistir sempre que vocês precisarem, ok? Então, vamos iniciar a explanação do nosso conteúdo. A atenção primária em saúde, ela significa, né, que é uma política onde se tentou, né, aproximar, né, essa atenção primária a garantir a universalização dos cuidados em saúde. Nós sabemos que em alguns países a atenção primária ela é interpretada como um programa focalizado e seletivo, né, que vai ofertar apenas alguns serviços, de acordo com o CONE, em um estudo de 2008. Com o objetivo de responder a algumas necessidades de grupos populacionais de baixa renda, mesmo sem garantir a possibilidade de acesso a outros recursos do sistema de saúde. A atenção primária em saúde, ela necessita de uma articulação intersetoriais. Precisa trabalhar, né, porque você tem atenção primária, ela não visa somente tratamento de doenças, ela visa também a promoção da saúde, a prevenção das doenças, então ela é considerada a porta de entrada do sistema de saúde. Então, essa articulação setorial é importante para promover o desenvolvimento humano, econômico e social das populações. Quando você fala em primário, você tem uma noção de algo primitivo, né? Algo sem refinamento. Mas também é algo que não pode faltar, né? Algo principal, algo que é central, que é essencial. Por exemplo, tem até assim, digamos que você quer preparar um bolo. Você quer fazer um bolo de trigo. O que você precisa de essencial para preparar aquele bolo? Você precisa do chocolate, você precisa de uma cobertura, né? O que você precisa de principal aí? O principal, você vai precisar do trigo, né? Não pode faltar. E outros ingredientes. Um bolo, tem que ter o açúcar também, né? Aí outros elementos você pode estar substituindo, mas o principal que você vai utilizar é o trigo. Então, assim é a atenção primária. Ela é aquele início, né? Aquilo que não pode faltar. Algo central dentro das políticas de saúde. Ela é também considerada como uma forma de organização do sistema de saúde. Essa organização, ela foi trabalhada muito por Davidson, né? Que era um médico, em 1920, que ele traçou, né, toda essa intervenção da atenção primária, porque estavam em contraposição ao modelo flexeriano americano, que foi um modelo criado muito voltado para a assistência, né, de cunho biológico, hospitalocêntrico. E que até esse flex foi um
educador que ele trabalhou, né? Ele foi assessor para trabalhar nos currículos de formação médica, né? E o ensino passou a ser um ensino muito voltado para tecnologias, né? Para o atendimento individual, que acaba hoje, né? Esse modelo é o que nós encontramos na maioria, né, dos nossos cursos de formação na área de saúde. Quem foi Davidson, né? Davidson, ele foi um médico, né? Ele trabalhou no serviço de guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, e ele foi nomeado pelo ministro da Saúde na Inglaterra para coordenar uma comissão para definir esquema para a provisão sistematizada de serviços médicos a fim de que deveriam estar disponíveis para a população de uma determinada área. Ele tem também o crédito de ter proposto pela primeira vez o esquema de HIT, que nós vamos falar, né, futuramente o que significa isso. Isso é só uma contextualização, né, do nosso assunto. Então, Davidson, ele apresentou entre os conceitos de que essa atenção à saúde deveria considerar o território, aquela população que ali residia ou trabalhava naquele território, que as unidades de atenção primária, elas seriam a porta do sistema de saúde. Essas unidades, com as suas equipes, iam trabalhar o vínculo e a comunidade dos usuários, e também seria responsável pela referência, né, dessa população aos serviços de maior complexidade. E a atenção primária, ela seria responsável pela coordenadora de todo esse cuidado dessa população. Dependendo, né, da situação de saúde que se apresentasse. Então, esses conceitos, hoje, eles são utilizados, né? São utilizados, que eles serviram de base, né, para a criação das políticas, da política de atenção básica à saúde. O modelo de Davidson, ele previa a implantação de centro de saúde primário, secundário, terciário, serviços domiciliares, serviços suplementares e hospitais de ensino. Teria a organização do serviço, seria por meio da regionalização, né, com a referência, a hierarquização e a rede de serviços de saúde. As características iniciais da APS era a regionalização e a integralidade. Depois eu vou explicar isso para vocês de forma mais detalhada, ok? Então, aqui nós temos um esquema do que foi proposto, né, por Davidson, né? Aqui nós temos aqui, ó, esses pontos pequenos, quadradinhos, retangulares aqui, são, né? Ó, porque às vezes a figura fica um pouquinho desconfigurada, né? São centros primários de saúde. Esses pontinhos menores são as equipes que iriam trabalhar nos domicílios, né? Visitar, identificar as situações, né, de saúde, de doença, nos domicílios. Então, aqui você vê que tem vários pontinhos. Aqui é uma vila, né? Aqui é uma vila, aqui é a cidade. E aí, aqui seria uma regional de saúde, onde nós teríamos aqui, olha, 2 vilas e a cidade, que seria assistida por essa população todinha, seria assistida por essa regional. Aqui nós temos, ó, esses verdinhos aqui, ó, são serviços suplementares, que seriam aqueles serviços, né, para realização de exames, né, exames mais complexos, tanto exames de laboratoriais como exames de imagens. Aqui nós temos esse azul, um azulzinho aqui, ele seria um centro de secundário. O que você entende por uma atenção secundária? É aquela atenção onde você
precisa de uma consulta, né, de mais especializada, uma consulta mais especializada. Por exemplo, a equipe identifica uma pessoa, acompanha uma determinada família, de repente algum membro daquela família precisa passar por uma consulta médica. Essa consulta médica seria uma consulta que nós chamamos de geral, uma consulta com clínico geral, uma consulta não especializada. Aí nós temos aqui, ó, os serviços, os centros de saúde primário, que são esses pequenos quadradinhos aqui. Eu tenho um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, vocês estão vendo que eles são menos, né? Em menos quantidade, porque eles estão em ponto estratégico, né? Por exemplo, esse aqui fica próximo para essas equipes. Esse aqui já é para essas outras equipes aqui. É como se fosse norte, sul, leste, oeste, né? Aqui, norte, sul, oeste, leste. Então, aqui, cada ponto desse tem uma unidade de atenção primária, que hoje a gente pode dizer que é as unidades básicas de saúde, onde tem a consulta com o médico da área da pediatria, né? Um clínico geral e o obstetra, né? Que iria atender as mulheres que realizam o pré-natal, ginecologista, clínico geral. Então, nós teremos somente 3 especialidades aqui, né? Aqui já precisar fazer o exame, já são encaminhados para essas unidades aqui, que são as unidades suplementares. E nós temos, se precisar de uma consulta com especialista, por exemplo, precisa de um oftalmologista, aí já vem para esses serviços secundários aqui de saúde. Né? Precisa de um cardiologista, aí é o serviço secundário, entendeu? E por acaso aquela pessoa piorou, né? Aquele familiar vai precisar de uma internação. Aí aqui o vermelhinho é o hospital. Então vocês veem que para toda essa região aqui só tem um hospital. E nós temos 4 unidades de atenção primária, seria o centro de saúde, um de atenção secundária, né? E vários de atenção suplementar, né? Também bem distribuído para dar apoio tanto às equipes como um apoio aos centros de saúde. Então, essa foi a proposta de Davidson. E que até hoje, né, a nossa política de atenção básica, ela segue mais ou menos essa proposta dele. A atenção primária, a saúde, também denominada dos cuidados primários de saúde, ela surgiu nos países europeus, né, citando o exemplo de Portugal, sendo que no Brasil ela é chamada de atenção básica, que foi definida pela Organização Mundial de Saúde em 1978. Essa atenção ela foi baseada na declaração da Conferência Internacional de Alma-Ata, que esse material aqui sobre a conferência vocês vão encontrar também na plataforma. E aqui, por que no Brasil não se utilizou a terminologia, né, cuidados primários de saúde? Foi uma decisão do governo brasileiro para poder diferenciar, porque alguns países considerou a atenção primária somente aqueles cuidados bem primários da promoção, da prevenção, sem uma garantia de uma assistência para outros níveis, no caso, uma atenção no nível de hospitalar, né? Vocês sabem que alguns países, né, principalmente países mais pobres da África, do Oriente, tem populações inteiras que não contam nem com uma unidade de internação, né, no hospital. Então, para diferenciar, né, mas lá tem atenção primária em saúde. Para diferenciar isso, que o Brasil, a atenção básica, ela não se limita somente àqueles cuidados primários. Ela também utiliza tecnologia onde ela tenta garantir, né, a assistência dentro dos vários níveis. Se lá no município não tem as unidades, essa população é referenciada para o centro onde tem as unidades. Mas a população, o nosso sistema único de saúde, ele é com acesso universal. Então, e acesso considerando a integralidade de todos os princípios do SUS.
Então, desde a Conferência de Alma-Ata, que foi realizada em 1978, né, diversos autores vêm propondo definições sobre a atenção primária de saúde. Né? Nos últimos anos, principalmente no Brasil, a definição da atenção primária em saúde foi defendida por Starfield e vem sendo muito utilizada, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Essa estudiosa, ela propôs, né, qual seria o referencial dessa atenção primária em saúde, e esse referencial é utilizado dentro das políticas de saúde do Ministério da Saúde. A atenção primária ela é essencial à saúde, ela está baseada em métodos práticos, cientificamente evidentes e socialmente aceitos. E em tecnologias que sejam de fácil acesso, né, às comunidades. E os países têm que suportar, né, esse peso desse gasto com esses serviços. Independente de seu estado de desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. A atenção primária ela é considerada o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o Sistema Nacional de Saúde. Ela foi idealizada nesse referencial, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas, constituindo o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção. Ou seja, a atenção à saúde tem que começar lá na atenção primária, né? De acordo com o problema de saúde que aquela família passa, ela vai indo para outros níveis de atenção. Então, as origens da atenção primária, como eu já falei, de Davidson, né, que ele influenciou a criação do Sistema Nacional de Saúde Britânica, em 1948. Também, né, a Declaração de Alma-Ata, em 1978. Britânia, em 1948, Alma-Ata, em 1978. Nessa Declaração de Alma-Ata, foi proposto, né, vários países ali que reuniram, né, proposto que o uso de tecnologias mais simples e pessoal com menor qualificação, e a APS como porta de entrada, universalização da atenção à saúde. Então, a característica principal, né, desse cuidado à saúde deveria trabalhar nessa linha, né? Por isso que foram surgindo, né, os visitadores sanitários, né, que deveria estar lá, né, naquelas atividades mais simples. No Brasil, as origens mais marcantes, né, dessa implantação da atenção básica, da atenção primária em saúde, nós consideramos, né, vários autores estudiosos da área consideram os Serviços Especiais de Saúde Pública. A princípio foi denominado de Serviço Especial de Saúde Pública, CESP, depois passou a ser Fundação CESP, né? E depois passou a ser Fundação Nacional de Saúde, né? E tem todo um histórico aí relacionado a esse serviço. O CESP, as unidades foram implantadas principalmente nas regiões de mais difícil acesso, né? No norte, nordeste e centro-oeste, nos anos 40. E só que essas unidades implantadas nesses locais, eram unidades isoladas das demais instituições ali presentes. Então, eles eram ligadas, unidades da Fundação CESP, eram ligadas diretamente, né, ao nível central. Então, não existia aquele ligação com os secretários de saúde, né? Elas eram ligadas diretamente. Todas as decisões vinham emanadas da Fundação CESP Nacional para as unidades básicas de saúde que estavam distribuídas ao longo, né, das regiões do norte, nordeste, centro-oeste, principalmente no norte, né? Por conta de um acordo, né, entre a fundação, uma verba que eles receberam internacional para implantar essas unidades de saúde. Por conta até no Amazonas teve a história, né, do ciclo da borracha, né, que
chamou muita atenção, né, do governo central para investir na nossa área e também uma forma de defender a Amazônia, né, de invasões, né, povoar mesmo esse povo e garantir serviço de saúde para esse povo que se estabeleceu nessas regiões. Houve também a implantação do programa de interiorização das ações de saúde e saneamento no Nordeste. Também nesse período se trabalhou a questão da mudança dos currículos do curso de medicina, com a criação de conteúdos, né, voltado para a medicina preventiva e social nos anos 60. Então, isso foi as origens no nosso Brasil, como originou a atenção primária em saúde. A partir, né, da década de 80, nós tivemos a implantação das ações integradas de saúde e, posteriormente, o SUDES. Essa, na verdade, foi tipo a semente, né, da criação do sistema de saúde, onde, na implantação dessas ações integradas de saúde, já havia, né, uma parceria do nível central, Ministério da Saúde, com os municípios. E também, nos municípios também, começaram a surgir centros de saúde com o apoio das universidades, né, que eles denominaram medicina comunitária. E, a partir da Constituição, a implantação, né, do Sistema Único de Saúde a partir da Constituição Federal, em 1988. Em 1990, houve a implantação do Programa de Agente Comunitário em Saúde. Então, isso tudo já era um início, né, para a consolidação das ações primárias de saúde. A atenção primária em saúde, como nós já falamos, né, ela pode ser considerada uma atenção seletiva, né, entendida como um programa específico para populações de regiões pobres. Em alguns países se tem essa ideia, né? Ela pode ser também considerada atenção primária como o primeiro nível de assistência, caracterizada pela forma de organizar a porta de entrada do sistema. Ela também pode ser caracterizada como uma estratégia de reorganização dos serviços de saúde, de organizar todas as unidades de saúde dentro do sistema, e também como um assunto de direitos humanos, né? Que toda a população, todo cidadão tem direito, né, aos serviços, à atenção à sua saúde. Foi considerado, e na nossa Constituição, né, esse direito está garantido em lei. Então, a saúde como um direito de todos e dever do Estado. E as APS, temos quais são as características, né, da APS, que alguns autores eles denominam de atributos, né? Nós temos os atributos essenciais, os atributos essenciais e os atributos derivativos ou derivados. Os atributos essenciais da atenção primária é o acesso, que é considerado, a atenção primária é considerada o primeiro acesso do indivíduo com o sistema de saúde, a continuidade dessa assistência ou longitudinalidade, e a integralidade das ações e a coordenação da atenção dentro do sistema de saúde. Então, o que é isso? Então, todo indivíduo ele tem que começar o seu acesso à saúde pelas unidades de atenção primária, que aqui no Brasil nós chamamos atenção básica, né? Lá pelas unidades de atenção básica. E essa equipe da atenção básica, ela vai acompanhar essa população de forma contínua, ao longo do tempo. E se garantir a integralidade da atenção.
O indivíduo ele tem direito às ações, né, de prevenção, de promoção, de prevenção, de tratamento, de reabilitação, considerando a integralidade. Em todas as suas fases de vida, né, a toda a população, sem distinção de raça, credo, né? Então, a integralidade das ações vai garantir que o indivíduo ele seja atendido em todas as suas necessidades de saúde. E a atenção primária de saúde, ela tem que coordenar essa atenção desse indivíduo dentro do sistema como um todo. Então, o indivíduo, ele vai, no primeiro momento, está com uma situação de saúde, procura a unidade de atenção primária. Essa unidade, ela vai fazer, né, essa avaliação, vai identificar o problema. Se for um problema que precisa de uma consulta, ela pode ser atendida pelo médico, né, daquela unidade. Se a unidade não, se ela precisa de uma atenção de um especialista, ela tem que ser encaminhada para especialista, isso tem que ser garantida essa consulta lá com o especialista. Como eu falei no início, né? Se ela precisar de uma internação, ela vai ter a garantia, fazer um procedimento cirúrgico, ela vai ter a garantia da realização desse procedimento cirúrgico. Quando ela terminar o tratamento lá naquela atenção mais complexa, ela tem que retornar, né, para os serviços de atenção primária, que é o sistema que nós chamamos de contra-referência. Então, essas características são as características essenciais, né? E os característicos atributos. E os atributos derivados? Eles qualificam as ações de atenção primária à saúde, com essa atenção à saúde centrada na família. Então, qual a diferença do modelo, né, privatista, né? A pessoa não tem aquela atenção como família. Então, aquele indivíduo, ele tem uma família, ele está inserido no contexto social, a família tem que ser envolvida ali no tratamento, nas ações de saúde. Então, a atenção à saúde deve ser centrada na família. Por quê? O indivíduo, de uma situação, de uma doença crônica, ele precisa ter um tratamento contínuo. Então, a família tem que apoiar aquele indivíduo. Então, não é o atendimento, ele tem que envolver a família. Também tem que estar voltado para a orientação comunitária e a competência cultural. Ah, professor, o que é isso? A orientação comunitária é que o indivíduo está inserido naquele contexto social. Muitas vezes, existem práticas ali que a comunidade realiza, né? E que elas podem ser, a comunidade tem que ser parceira das equipes de atenção primária. Muitas vezes você precisa de uma coisa que não tem disponível no serviço de saúde, mas a comunidade tem. Por exemplo, você quer fazer uma reunião de idosos para falar de um determinado problema de saúde de um grupo de idosos. Você pode procurar, ter ali naquela comunidade, identificar a equipe tem que identificar o que aquela comunidade possui de recursos, né? De infraestrutura que pode contar. Então, a equipe de saúde, ou a unidade de saúde, elas não podem se isolar. Elas têm que trabalhar com a comunidade. Também tem que considerar os aspectos culturais dessa comunidade, né? Para poder não haver situações, né, de desrespeito às culturas dos povos. Então, tem que desenvolver, né, alguns atributos que nós chamamos de atributos essenciais, outros atributos essenciais, mas não exclusivos. Por exemplo, aqui, ó, a comunicação, né? Manter uma comunicação eficiente com essa população, né? Um relacionamento entre profissional e paciente e que facilite, né, as ações, né, os tratamentos. Aqui, esse esquemazinho eu achei muito interessante, porque você está separando aqui, ó, os atributos essenciais, né, revisando o primeiro contato. Aqui, o outro termo que pode ser substituído por continuidade é a longitudinalidade, né?
Longitudinalidade, vai acompanhando a pessoa ao longo dos anos, né? Integralidade, manter toda aquela assistência em todos os níveis de atendimento, né? Primário, secundário, terciário. E o indivíduo, dentro do seu aspecto, né? Seu aspecto individual, seu aspecto individual, da sua personalidade, da sua cultura, né? Tem que manter esse princípio da integralidade. E coordenação dessa atenção, né? De toda a atenção. Atributos essenciais, mas não exclusivos. A APS, ela tem responsável pelo formato de prontuário médico, né? Se é um formato físico, se é um formato online, né? Então, todo paciente tem que ter um prontuário, tem que ter esse acompanhamento, esse registro de todos os eventos dessa pessoa, desse usuário. Tem que manter a continuidade da atenção, tem que desenvolver uma comunicação eficiente, uma comunicação que ela dê resultados, né? Haver uma comunicação que profissional e paciente entre num relacionamento que ajudem esse paciente. As equipes, elas têm que estar sempre qualificadas para manter a qualidade clínica da atenção. E as equipes e as unidades, elas têm que tratar na proteção dos pacientes, evitar, né, que ações danosas sejam praticadas, né, por algum membro da equipe que vá causar prejuízo aos pacientes. E os atributos derivativos, que nós já falamos, centrado na família, garantir a competência cultural e orientado para a comunidade. Então, esses atributos ou características da APS, eles foram propostos, né, por Bárbara Stafield e são utilizados até hoje, né, no material, né, do Ministério da Saúde com relação à APS e Atenção Básica de Saúde. Aqui, novamente, né, nós vemos aqui o que significa cada um. Toda vez que o usuário procura o serviço de saúde, ele vai estar havendo uma renovação desse contato, né, com cada comparecimento dessa população ao serviço de saúde. E ele vai ser atendido, né, com sempre, né, o ideal é que ele sempre seja atendido. Por exemplo, ele é cadastrado numa unidade da Estratégia de Saúde da Família. Então, ele vai ter um ACS ali responsável por ele. Então, qualquer problema que precisar, ele vai procurar esse ACS. E esse ACS vai garantir, né, aos serviços que ele vai precisar, encaminhar, né, preparar ver os exames que ele tem que realizar, marcar esses exames no sistema, fazer as visitas. Então, essa população, ela se mantém fiel àquele serviço, e aquele serviço é a referência dela. A gente observa hoje que, na prática, isso muitas vezes não funciona, né? Porque a população, ela vai procurar o serviço que ela tem mais resposta, e tem mais resolutividade. Muitas vezes, eles procuram primeiro o hospital, no caso, os pronto-socorros, né? Para resolver os seus problemas agudos de saúde. Mas o que acontece às vezes que ele quebra ele está quebrando ali uma fase. Porque se ele chegou naquele problema agudo, é porque não houve lá na frente a promoção, a prevenção daquela doença. Então, ele acabou indo para o hospital. E isso deixa o sistema de saúde mais oneroso, por causa do não cumprimento desses atributos, né? Acaba que a pessoa, ela não tem o acesso, ela acaba piorando a sua situação e depois ela tem que ir para o hospital e quer ficar mais dias no hospital, né? Um tratamento mais longo, uma coisa que poderia ter sido resolvido lá na frente, né? Que já está comprovado que 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica ou na atenção primária.
E a atenção primária, ela precisa manter a garantia da referência e da contra-referência. Esse indivíduo vai voltar para lá, para a unidade, como já falei, e ele precisa desse acompanhamento. Por exemplo, fez uma cirurgia, vai ter que realizar o curativo, a retirada de pontos, colocou um dreno, vai ser acompanhado. Então, isso tem que existir, o sistema de referência e contra-referência. Centrado na família, né? O agente de saúde ele tem que conhecer os membros da família, quais os problemas daquela família, né? Quais as pessoas que são a referência daquela família, né? Qual é o chefe daquela família, com quem que ele pode estar passando informações, né? Tem que respeitar os aspectos culturais, que eles chamam de competência cultural. Isso, gente, muitas vezes gera tantos problemas, porque os trabalhadores, os profissionais de saúde, às vezes não se atentam para isso, né? Não, e aí, às vezes, muitas vezes, eles causam até problemas psicológicos para aquele indivíduo, né? Então, tem que ter muito isso. Então, por que hoje nós utilizamos no currículo, né, conteúdos sobre saúde indígena? Justamente porque a população indígena, na nossa região, nós temos um grande número de populações indígenas, vários povos, várias etnias, e cada um tem as suas características próprias. Então, o profissional de saúde precisa ser capacitado para trabalhar com essa população, conhecer os valores culturais daquela população, as práticas que ele realiza. Então, isso muitas vezes, principalmente profissionais, tanto médico como enfermeiro, técnico de enfermagem, às vezes eles não têm essa capacitação para respeitar essa questão cultural dos povos. E isso é necessário, né, de trabalhar isso. É por isso que vocês vão ter na disciplina, vocês vão ter algumas disciplinas, né, ao longo do curso de vocês, que vai trabalhar essas questões. No momento vocês vão achar uma disciplina chata, mas é importante vocês conhecerem para depois vocês prestarem uma assistência qualificada. Orientado para a comunidade, né? Você tem que conhecer aquela comunidade, você tem que saber quais as fortalezas daquela comunidade, quais os principais problemas que aquela comunidade enfrenta, né? Por exemplo, tem comunidades que nós temos um alto índice de tráfico de droga. Então, às vezes, você não tem o acesso livre naquela comunidade. Então, você precisa, primeiro, quando você entra nessas comunidades, você precisa conhecer aquelas lideranças, até as lideranças lá que comandam aquela área, né? E, muitas vezes, eles não mexem com os profissionais de saúde, porque sabem que eles precisam também daqueles profissionais. E aí, por isso que quando você vai trabalhar numa área dessa, você precisa conhecer, você precisa, né, primeiro ser acompanhada por alguém que já é conhecido na área, para poder você depois, sendo conhecida, e você poder realizar as suas atividades de forma mais tranquila. Então, aqui, nós trabalhamos, né, com a referência de Mendes, né, que é a Atenção Primária em Saúde, e por Bárbara Stafford, no livro, no artigo Equilíbrio entre Necessidade de Saúde, Serviços e Tecnologias. Esse conteúdo aqui, estou dando para vocês, ele vai estar disponível, né, na plataforma. Isso eu deixo somente só uma amostra, né, do que vocês vão encontrar. Tem uma aula lá, essa aula, ela tem uma outra, né, não é essa aula, mas é praticamente a mesma, na parte inicial, porque a outra que está lá na plataforma é mais completa, porque vai ter também a abordagem da estratégia de saúde da família, que vai ser ministrada pela professora Laide Estanha. Então, nós temos os textos que vocês precisam estar lendo, né, para poder vocês sedimentar esse conhecimento. Agora, se vocês tiverem qualquer dúvida, né,
eu peço que vocês participem do fórum. Tem o fórum Tirar Dúvidas lá que vocês podem estar colocando, né, as perguntas de vocês nesse fórum. Vocês podem também tem os vídeos, assistam os vídeos, né? Tem uns casos muito interessantes lá sobre a estratégia de saúde da família em Manaus. E tem também o material da atenção básica de saúde, da política de atenção básica de saúde, que ele tem mais de 30, acho que é 38 páginas, mas vocês podem se programar, ler 3 páginas cada dia, 2 páginas, fazendo registro, né, fazendo apontamentos, porque tudo isso que eu falei vocês vão encontrar lá, né, nesse material. Algumas coisas vocês vão encontrar nesse material, tá certo? Então, boa tarde a todos, né? Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês nessa área. Beijos! Eu acho que ficou legal. E agora? Tá gravando?